Então, boa noite a todos. Queria apresentar a vocês o professor Eduardo Moura, que é professor do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. É um endoscopista conhecido no Brasil, na América Latina, no exterior. E hoje ele fez essa gentileza de conversar um pouquinho sobre a endoscopia nos tempos do Covid. Boa noite, Eduardo. Obrigado por participar. Boa noite. É um enorme prazer poder estar conversando um pouquinho com vocês. Eu agradeço muito o seu convite da Itamucino. Vamos tentar ajudar um pouquinho as pessoas discutindo o assunto do Covid, o impacto no nosso dia a dia da endoscopia, bem como também as manifestações do aparelho digestivo envolvido com essa doença. Maravilha. Eu estou, inclusive, incentivando as pessoas que mandam. Nós já temos 93 pessoas conectadas conosco, que mandem suas perguntas, que é muito interessante que o objetivo das nossas lives não é que seja só para o profissional, o experto no assunto, mas que seja também para uma pessoa leiga e que tenha alguma dúvida e que possa aproveitar e esclarecer. Eduardo, para começar, é uma pergunta já tradicional aos colegas que têm participado. Eu sempre pergunto o que essa pandemia, o que o Covid mudou na tua prática médica diária. Eu calculo que você devia fazer quantas endoscopias por semana, etc, etc. O que mudou na tua vida? A gente pode dividir um pouquinho esse questionamento em duas situações. Na situação da universidade, onde a gente tem o atendimento de 100% da população oriunda do Sistema Único de Saúde, e da questão do privado. Dentro do Hospital das Clínicas, a gente tem uma particularidade. O Hospital das Clínicas, hoje em dia, o Instituto Central, onde fica o serviço de endoscopia, ele está 100% voltado para a Covid. Então, nós temos no Instituto Central 900 leitos. Desses 900 leitos, 200 leitos são de UTI. E agora, nessa semana, ampliamos para mais 100 leitos de UTI, utilizando-se do centro cirúrgico. Portanto, passamos a uma capacidade de 1.000 leitos. E é interessante que, por causa disso, nós tivemos que movimentar toda a estrutura da endoscopia. Então, nós ainda continuamos atendendo uma porcentagem pequena de pacientes, ao redor de 10% do nosso volume habitual. Nós temos ao redor de 100 exames por dia na nossa rotina diária, mas atualmente nós estamos fazendo ao redor de 10 pacientes, que são aqueles pacientes que têm patologias outras que não podem deixar de ser atendidos, Eduardo, mesmo na urgência da Covid. Uma pausa só para aproveitar essa sua sequência. Então, você tem um grupo de 10% que tem endoscopia inadiável. Perfeito. E que, em princípio, eles são não Covid. Perfeito. Muito bem. Esse doente, antes de entrar no hospital, eles fazem um swab nasal, dose do PCR, eles fazem uma tomografia de tórax, que pode dar um dado precoce. Como ele é admitido na unidade? Na verdade, existe um protocolo dentro do Hospital das Clínicas para estes pacientes que eles chegam, mas ele é um protocolo muito mais relacionado às manifestações clínicas que esse paciente tem e também a questão epidemiológica. Se ele está convivendo com alguém que esteja na vigência de um Covid, se ele está convivendo com alguém que teve um passado recente da patologia, se a atividade que ele exerce é altamente suspeita para poder estar relacionado a esse grupo de pacientes. Quando nós temos alguns pacientes nessa circunstância, esse paciente é encaminhado para um setor específico dentro do pronto-socorro nosso, e lá é feita toda essa rotina que você salientou. Mas, de prática, como nós recebemos pacientes oriundos de outras instituições com câncer avançado, para que você possa fazer uma drenagem da via biliar, situações emergenciais, esses pacientes, quando nós somos conectados pelas outras instituições, nós fazemos um inquérito epidemiológico e vamos verificar se esse paciente tem algo que possa nos chamar a atenção para isso. Mas, de qualquer forma, o mais relevante de tudo é que todos os pacientes, independentes deles serem COVID ou não, eles respeitam o protocolo de atendimento para o COVID. Então, nós tratamos 100% dos pacientes como se todos eles tivessem COVID. Entendi. Isso no que concerne a proteção da equipe profissional, médica, assistencial, eu digo enfermagem, técnica, etc. Da mesma forma também para o próprio paciente, porque no ambiente em que é feito o exame, aquele paciente que não tem suspeita de Covid,
nós o colocamos dentro de um ambiente totalmente diferente do paciente que é com Covid, são duas estruturas em locais distintos, e esse paciente, mesmo assim, ele também é protegido como tal. Então, nós evitamos o contágio para a equipe, mas também para o próprio paciente. Interessante, interessante. Embora isso vai de encontro a uma tese que algumas pessoas estão tentando implementar, seria o hospital Covid-free, livre de Covid, e dentro do nosso raciocínio, o que é sempre muito difícil, é que nos nossos hospitais, as equipes de técnico de enfermagem, e nós mesmos, profissionais médicos, você atua em 4, 5 hospitais de São Paulo, eu atuo em 4, 5 hospitais do Rio de Janeiro. Então, aquele profissional de enfermagem que hoje está no hospital livre de Covid, amanhã ele está no hospital que tem Covid. Então, quando ele voltar ao seu hospital, ele pode ser um transmissor. Então, essa doença, ela realmente nos deixa, até porque o período de incubação pode levar 15 dias, quer dizer, nos deixa entre a cruz e a espada, e eu entendi muito bem, quer dizer, você está tratando aquele doente que não tem como adiar, é inadiável, então você tem que encontrar uma solução. É o que está acontecendo na cirurgia vascular também. Perfeito. E o que também é interessante a gente lembrar as pessoas é que muitos dos pacientes eles são assintomáticos, né? São assintomáticos. Eles têm manifestações outras que não respiratórias. Particularmente, tanto criança quanto adulto, ele pode ter manifestação de aparelho digestivo do COVID, através de diarreia, através de anorexia, sem ter qualquer sintoma respiratório. É verdade. Então, se você não tiver como política tratar todo mundo igual, como se todos fossem suspeitos, você corre um sério risco de se infectar. Verdade. E infectar, se não proteger os doentes em volta deste doente, que pode ser um potencial. Agora, você falou numa coisa muito interessante, porque até então os assuntos, quer dizer, os artigos médicos e a própria mídia divulga a questão do uso de máscara para você se proteger, porque realmente seria nas gotículas do seu espirro, da fala, que você poderia transmitir. Mas existem alguns trabalhos sobre o suave negativar depois do tratamento do doente nasal e, na saída, o suave anal mostrar que o indivíduo ainda tem o vírus. Ou seja, há possibilidade de a transmissão fecal desse vírus, ele sobrevive no aparelho digestivo? Olha, isso é bastante interessante. Você sabe que a enzima conversora da angiotensina 2 e a proteína nucleocapsídica do vírus, eles foram encontrados, eles foram detectados nas células epiteliais do aparelho digestivo. E é interessante que, além disso, você tem partículas infecciosas do vírus também isoladas nas fezes. Então, potencialmente, o paciente que tem o Covid-19, ele tem a possível transmissão pelas fezes, embora não se tenha documentado até o presente momento que isso efetivamente tenha ocorrido. Também é interessante a gente lembrar que o teste do PCR fecal ele é tão preciso quanto o teste da amostra respiratória. E é interessante que o teste do PCR fecal ele se torna positivo 2 a 5 dias após o PCR feito nas expectorações se tornar positivo. E também ele se mantém por um período um pouco maior quando já está negativado o PCR na expectoração. Então, é uma preocupação que nós temos que ter e, por isso, é muito importante você ter esses cuidados com toda a realização do procedimento, porque, eventualmente, você pode se infectar ou infectar outros por causa de um exame de uma colonoscopia. É incrível. Bom, falando nisso, o potencial de você infectar outras pessoas, eu acredito que você se proteja bastante com todo o esquema do EPI, né, na hora de uma endoscopia. Eu queria, então, fazer 2 perguntas rápidas para você. Como é a sua proteção da sua equipe? E, normalmente, o que eu vi era fazer esses exames sobre uma sedação, e aí, sobre sedação, há aquela possibilidade do doente tossir na passagem do endoscópio, e aí seria um risco muito grande para a equipe. E, segundo, se há a possibilidade da transmissão vai passar na cavidade oral, como é que você esteriliza seu aparelho, que não é descartável? Sim. Essas 2 questões elas são fundamentais. Nós aqui no Hospital das Clínicas, nós realmente temos todas as EPIs necessárias para fazermos os procedimentos. Então, aqui nós temos tanto os aventais descartáveis, face shield, as botas, as luvas, enfim, existe todo um sistema montado que eu acho interessante que a gente possa falar um pouquinho,
porque de repente pode servir de exemplo para algum outro serviço. Nós aqui montamos uma estrutura para o COVID, em que esse exame ele é realizado numa sala específica dentro do centro cirúrgico, e antes de nós entrarmos nessa sala, nós temos uma sala de paramentação, em que nós temos uma pessoa que nos auxilia nessa paramentação. Uma vez feita a paramentação, nós só vamos entrar na sala após o colega anestesista já ter feito a sedação ou mesmo a intubação, na dependência da condição clínica do paciente e numa decisão própria do anestesista. Então, nós minimizamos o tempo de contato dentro da sala para se realizar esse exame. E quando nós saímos, existe todo um processo de desparamentação que também é feito com auxílio de um técnico voltado especificamente para isso. Isso nos dá uma segurança bastante adequada na realização deste procedimento. Em relação à limpeza e desinfecção dos endoscópios, a limpeza e desinfecção ela não foge do padrão habitual, porque, na verdade, assim que você faz até mesmo uma limpeza mecânica inicial, a grande contaminação dos vírus você já elimina já nessa fase. E você fazendo todo o processo, e aqui nós fazemos um processo de limpeza e desinfecção em sistema fechado, nós temos a excelência e a negativação de tudo. Então, tanto de vírus quanto de bactérias. A gente tem controle bastante frequente pela Comissão de Infecção Hospitalar aqui do Hospital das Clínicas, através de meio de culturas, uma série de regras que são seguidas aqui ao longo. Então, nós não temos esse medo, esse receio de transmitir esse vírus através de um aparelho de endoscopia. Não, a desinfecção ela é bastante adequada e correta. Você não precisa fazer nada além do que você faz. Desde que você faça, ela bem feita. Bem claro. Eduardo, tem uma pergunta aqui de $1 milhão. Vamos lá. Quando você acha que a atividade vai voltar ao normal? Opa, essa pergunta realmente ela é terrível. Mas, de qualquer forma, eu agora começo a me preocupar um pouquinho com essa questão, porque nós temos que compreender que a chegada do Covid na população chegou através do aeroporto, né? Chegou através das classes de um nível social um pouco mais diferenciado. Tanto é que, hoje em dia, nós vemos que essa população dentro da cidade de São Paulo já está decaindo bastante a prevalência da infecção pelo Covid. E agora isso está chegando já na população mais carente. E isso é um grande desafio, porque essas pessoas, elas sem atividade de trabalho e confinadas no local em que a segurança de transmissão não é 100%, a gente começa a correr um sério risco de nós termos aí uma verdadeira catástrofe. Eu não tenho ao certo se nós devemos interromper quarentena, eu acho que isso não é uma atitude inteligente, mas eu acho que ela deve ser feita de uma maneira paulativa, muito bem posicionada, porque não é possível nos afastarmos das nossas atividades que estão relacionadas à questão econômica que aflige a todos, não? Eu acho que você respondeu a pergunta do Francisco, então. Quer dizer, ele pergunta se só faz urgência e quando é que você estimava voltar com a endoscopia. Respondeu muito bem. E também, essa aqui eu não consegui entender bem. Tis Bibi, é isso? Tis Bibi pergunta também algum plano para demanda reprimida quando nos próximos meses. Você respondeu também, quer dizer, isso a gente, na verdade, eu acho que o grande problema é que a gente estimava que vinha uma onda forte em março, depois a gente estimou que ela seria em abril, e agora está estimando que ela vai ser em maio, na grande massa da população, mas pode ser em junho. E há quem diga que isso persiste até outubro. Quer dizer, então, é uma situação ainda... Quem tiver essa resposta está valendo $1 milhão. Na verdade, o que a gente está... nós nos reunimos quase que semanalmente com a direção da instituição para tentar entender dela qual é o caminho que vai ser levado. A nível da instituição pública, nós temos que compreender que o Hospital das Clínicas é uma situação peculiar por ele ser 100% Covid. Então, eu imagino que vai demorar muito para o Hospital das Clínicas normalizar o atendimento. Eu acho que, provavelmente, dentre todos os hospitais do estado de São Paulo, deva ser o último hospital a voltar à sua normalidade. Isso me preocupa bastante. Se nós fazemos uma média de 100 exames por dia, imagine que nós vamos estar aí com uma demanda reprimida de 500, 600 exames. Não, bem mais do que isso, né? Porque a gente faz uma média de 2.000 a 2.500 exames por mês. Mas então, nós estamos falando aí
praticamente 10 mil exames ao longo desses meses. É um número assustador. Para depois recuperar, né? Para recuperar vai ser complicado. Nós temos alguns mecanismos de tentar aumentar o período de atendimento, mas não vai ser muito simples, né? A gente vai ter que de outras instituições. E do ponto de vista privado, nós temos que respeitar a regra da instituição. Eu trabalho em duas instituições distintas que têm regras distintas. Tem uma instituição que ela segue rigorosamente a orientação do Estado. E a outra instituição que prefere deixar essa agenda aberta e atender aqueles pacientes que procuram dentro de vários critérios de segurança para eles. Mas é interessante que mesmo nesse grupo de hospitais em que a agenda, teoricamente, ela está aberta, o número de exames é desprezível. Não se faz mais do que 3, 4 exames por dia. A população ainda está muito receosa. Com certeza, e não é para menos, né? O pontual, o colega pergunta se você está alocando uma torre exclusiva para o paciente COVID e se cobre essa torre com alguma proteção plástica ou acrílica. Tá. Existe realmente dessa forma, a gente tem uma torre específica. O único problema é que cada exame que nós fazemos, nós o tratamos como sendo limpeza terminal. Então, toda essa torre ela é limpa tantas vezes quanto for feitos os exames. Então, quando você põe um plástico, você tem algum problema relacionado a isso. É melhor que você tenha uma limpeza mais efetiva. Então, nós temos um volume de exames não é muito grande, porque, na realidade, aqui no Hospital das Clínicas, a maioria dos casos que nós fazemos são pacientes extremamente graves, em que a endoscopia passa a ser inadiável, e, nesse sentido, o número não é tão grande assim, o que permite que nós façamos esse processo de limpeza terminal a cada exame. Bem adequado. O Alexandre Graham, o doutor Eduardo pergunta se tem algum comentário sobre alguma quimioprofilaxia. Quer dizer, eu entendo que a endoscopia é feita em emergência, situações de sangramento, doentes com pneumonia, provavelmente esses doentes já estão tomando antibióticos de largo espectro por causa de pneumonia, etc. Não? Sim. Aqui no hospital, os pacientes, quando chegam para nós, esses pacientes eles já estão medicados, né? Eles já estão recebendo algum tipo de tratamento específico. Como você falou, então, você não está fazendo eletivamente, quer dizer, se é uma emergência, aquele que sangrou do estômago, etc., aquele doente que é um doente entubado, grávido, CTI, é como nós da vascular. Nós somos assim, bem terciários. Quando nos chama porque uma perna está muito isquêmica, um pé está muito isquêmico, uma mão está isquêmica, ou precisa colocar um catéter de diálise, a nossa atuação tem sido muito mais como os ajudantes da turma de frente, que é o pessoal dos cuidados intensivos ali. Pois é, nós temos a mesma experiência, tanto que a gente discute muito aqui no Hospital das Clínicas as manifestações gastrointestinais que esses pacientes venham apresentar. E é interessante que, se as pessoas tiverem a curiosidade de ler a prevalência de cada sintomatologia, os resultados são muito diferentes de acordo com cada país, com cada população. Você vem desde sintomas com baixíssima frequência e esses mesmos sintomas em outros locais estão a frequência bastante elevada. O que a gente tem observado aqui com bastante frequência é a questão da diarreia. A diarreia a gente está observando aqui ao redor de 50% dos pacientes. Então, 50% dos pacientes eles têm anorexia e 50% deles eles têm diarreia. E é interessante que essa diarreia, ela em geral, ela tem uma duração que vai de 4 até 7 dias, em termos gerais. E não é uma diarreia tão profusa. É uma diarreia que esse paciente vem a ter. A ocorrência de vômitos não é tão significativa, a náusea também não é tanto, é ao redor lá dos seus 30%, mas tem 2 sintomas que eu gostaria de chamar a atenção das pessoas. Dor abdominal. Dor abdominal, a incidência ela é muito baixa. Ela é ao redor de 10% a 15%. O problema é que, normalmente, dor abdominal são naqueles pacientes em que eles já têm uma doença mais severa quando você compara com os demais grupos. Então, já é um sinal de alerta. Então, dor abdominal associada à anorexia, nesses pacientes, são algo que a pessoa tem que se preocupar, que ela vai encontrar uma manifestação diferente. E nesse grupo de pacientes, você tem 15% deles com hemorragia. E essa hemorragia, ela pode ser tanto de uma lesão aguda, de uma úlcera que você ali identifica, como pode ser um sangramento difuso, em que muitas das vezes você vai fazer o seu exame,
e você não tem aquele sangramento em atividade no momento do ato. Mas ele é persistente e ele vai desde a boca até o ânus. Então, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado nesse grupo de pacientes que tem manifestação de dor abdominal. Como a gente também tem que lembrar aquelas pessoas que, como têm receio de ir ao hospital, elas acabam chegando no hospital com uma condição clínica outra, que não do Covid, numa fase mais avançada. Eu tenho um caso aqui no hospital de um paciente com dor abdominal há uma semana, que era uma apendicite aguda. Esse paciente quase faleceu. Ele acabou tendo uma complicação bastante grave. Isso, ele não procurou o hospital faz pelo lembrar medo de se um contaminar. dado que você deve ter escutado na imprensa, que foi o aumento de quase 800% dos infartos mortais domiciliares em Nova York, porque as pessoas com dor no peito não iam no hospital com medo do Covid, então o índice de infarto aumentou terrivelmente, porque o indivíduo não recebia o tratamento com medo. E essa doença, ela é incrível, como você falou, né? A malignidade dessa doença, porque a perversidade, essa doença, a maioria dos doentes precisa tomar um anticoagulante como profilático, e muitas vezes os doentes, quando aumenta o dedímero, têm que ser anticoagulados. E muitos desses doentes têm hemorragia digestiva, quer dizer, você fica numa situação realmente quase que sem arma para combater esse vírus. E aí, o Anderson, de São José dos Campos, pergunta se você tem ideia com que frequência você é chamada na UTI Covid e quais são as maiores indicações. Qual o maior serviço do endoscopista na UTI Covid? São duas situações que chamam a atenção. A primeira delas é a hemorragia, como eu falei, que são esses pacientes, justamente os pacientes mais graves, que estão recebendo diferentes drogas para tratar o Covid, também estão anticoagulados, então tem muita interferência da anticoagulação nesse grupo de pacientes. Mas também nós temos situações de pacientes, por estarem entubados, muitas vezes eles não conseguem passar uma sonda nasointeral. E há sempre uma solicitação de um aporte nutricional, e nesses casos em que eles não conseguem passar, eles solicitam que a endoscopia faça o procedimento. Claro. E a gente tem feito isso, obviamente, com critérios, com discussões a respeito disso. Mas essas são as duas situações mais frequentes. Olha, agora tem uma pergunta aqui da Lívia Reis, e professor Eduardo, acho que talvez você conheça ela, Lívia Reis. Foi nossa faz uma pergunta, não sei se é muito amiga sua, porque ela pergunta assim, há dados para fazer profilaxia com cloroquina? Então, eu não sou um infectologista, eu não tô em condições de poder dar uma opinião bastante adequada para isso. O que eu posso dizer de tudo que nós lemos é que se a pessoa fizer o uso da cloroquina no início da sintomatologia, ela vai evoluir muito bem. Se você for introduzir a hidroxicloroquina ou a cloroquina já numa fase mais avançada da doença, a resposta não é tão adequada. Muito bem, é isso mesmo. Eu acho que eu trabalho em vários hospitais e, como você falou, eu não sou o primary doctor, eu não sou o médico primário. Sou chamado para resolver problemas. Me permita só fazer aqui um tchau, Nicola, que é um amigo lá da Itália que está nos assistindo, hein? Bacana, que bom. Olha aqui. E quando eu chego lá, na verdade, na maioria dos hospitais que eu trabalho no Rio de Janeiro, os doentes nessa fase inicial estão tomando hidroxicloroquina. Por um efeito melhor do que a cloroquina ou hidroxicloroquina, efeito de imunossupressor e efeito anti-inflamatório, já é uma droga utilizada com segurança em pacientes com lúpus, com doenças reumatológicas. Então, eu acho que, embora ainda não tenha evidência nível 1, é muito discutida, mas a maioria faz. É apenas a verdade. Agora, eu acho que tem que ser sempre seguir, não é para ninguém se automedicar. Acho que a gente tem que ouvir sempre a opinião de um profissional quando você ficar doente, não sair se automedicando. Acho que isso que é o grande perigo, é a pessoa ter um problema com uma droga, como a cloroquina, hidroxicloroquina, que é utilizada como antimalárico, mas se você usar sozinho, não sabe a dose, não sabe como utilizar, é um risco que a pessoa não deve correr, a gente não aconselha. Nós temos um caso aqui em São Paulo que apareceu na mídia de um colega médico jovem, com 34 anos de idade, que fez o diagnóstico de Covid, começou a se automedicar
e esse paciente, quando procurou o atendimento médico, já numa condição respiratória muito grave, ele veio a falecer no intervalo de 12 horas. Então, a gente tem que lembrar que quando nós temos sintomas, nós não somos os nossos médicos. Nós temos que verdade, alguém verdade. Que vai nos auxiliar nesse sentido. Olha, o senhor, você tem uma pergunta aqui do nosso patrocinador, do nosso presidente da empresa, o senhor Ekerhard Tamucino, que está nos prestigiando. Que bacana. Ele pergunta aqui assim, que o receio dele é que se libere antes da curva baixar. Eu acho que ele quer dizer que se libere comércio, se libere que as pessoas saiam de casa antes do platô de contágio. E sobre isso, eu queria ouvir a tua opinião, vou me emendar uma questão na questão do seu Ekerhard, que é a seguinte: o problema é que o Brasil ele não é um país com a mesma densidade demográfica, com o mesmo clima e com a mesma faixa etária que os países europeus. E nem dentro do Brasil a gente tem isto. Ou seja, nós temos Rio, São Paulo, com extrema densidade demográfica, mas você vai para alguns municípios do Brasil em que eles têm 2, 3 casos de Covid. Então, eu acho que essa questão, minha opinião pessoal, queria ouvir a sua, é que isso vai ter que ser tratado caso a caso, prefeitura a prefeitura, município a município, estado a estado. Alguns podem começar porque também a gente tem que se preocupar com economia, com desemprego, que é uma catástrofe. O que você acha? Eu compartilho das suas ideias. Na verdade, eu imagino que nós temos áreas no Brasil em que não há nenhum caso, não há nenhum contato. E esse grupo de pessoas, eles estão, todos eles, sem trabalhar. Será que essa é a melhor atitude? Eu não sei, eu não tenho a resposta para isso. Eu só acho que se avaliar de uma maneira bastante adequada e fazer o retorno de forma paulatina, nós vamos conseguir resolver esta situação. Vamos lembrar que a razão de se fazer esse isolamento é de você achatar a curva. Você não está fazendo isso porque você vai impedir de ter novos casos. Não vai acontecer. É claro, com certeza. Eu lembro, as pessoas podem não se lembrar, Eduardo, mas a gripe H1N1 ela tinha uma mortalidade 10 vezes maior do que a mortalidade do Covid. A única vantagem é que ela não tinha um contágio tão alarmante, tão importante como é o Covid. Porque a mortalidade do Covid é 10 vezes menor que H1N1. Ou seja, o H1N1 é muito mais perigoso. Mas o problema é que essa está vindo um enxame de abelhas. E aí você realmente, para tratar, a gente não tem material, não tem equipamento, não tem uma série de coisas, né? Nós precisamos lembrar que na síndrome respiratória aguda grave, que ela é feita tanto pelo SARS-CoV-2 como pela influenza A e B, muitos desses pacientes estão nos hospitais com exames negativos para Covid e que provavelmente esses pacientes ele têm outras causas para levar essa síndrome respiratória aguda grave. Então, a gente precisa lembrar que é muito importante todo mundo se vacinar em relação à gripe, né? Para a gente evitar de ter uma associação de doenças e também lembrar que nós temos internados aqui, particularmente no estado de São Paulo, quase que 50% de todos os casos que a gente está tendo aqui no Brasil. Então, esse número é um número bastante interessante. Por isso que é importante termos políticas diferentes. Obviamente, São Paulo tem que voltar mais devagar do que os outros locais. Certamente. São Paulo, somente o estado de São Paulo tem hoje 1.825 óbitos. É um número absurdo. Se nós levarmos em consideração que o Brasil inteiro tem 4.543 casos. Então, a gente está diante de uma patologia que, em São Paulo, tem um índice de mortalidade de 8,4%. É muita coisa. É muita gente morrendo. Então, isso porque nós temos bastantes unidades de UTI, né? Aqui no Brasil ainda é um país que tem quase 31 mil vagas de UTI. Todas elas estão aí para serem utilizadas. Aqui em São Paulo, a gente já está trabalhando com 80% dessas vagas ocupadas. Esse é o grande problema. Por isso que é importante o achatamento. Porque não dá para atender todo mundo junto. Mas isso não significa que o achatamento vai impedir de ter casos ao longo do tempo. Por isso que isso vai se arrastar muito mais do que a gente imagina, porque nós vamos continuar tendo casos todos os dias por um período de tempo maior. Você só me permita aqui fazer um comentário, aproveitando até a pergunta da Vânia Palmeira, minha sogra, que também está nos assistindo, olha só. Bacana. Ela fala sobre teste, e aí eu digo assim, é claro que os testes estão abaixo. E aí eu digo a você o seguinte, provavelmente, se você tivesse testado mais em São Paulo,
você teria o dobro, o triplo de casos que você tem, e a sua mortalidade percentual não seria de 8%, seria de 4%, 3%. É porque, na verdade, é muito difícil, em qualquer país do mundo, testar todo mundo, testar a maioria da população, porque ninguém tem esse número de testes, ninguém estava preparado para isso. Essa que é a verdade. Pegou todo mundo, pegou o mundo de surpresa, não pegou o Brasil, pegou o mundo todo de surpresa. A gente viu os Estados Unidos, o país mais rico do mundo, sem teste. A gente viu a China com aqueles problemas todos que teve, a Europa, a França, a Inglaterra. Então, não falta exemplo. Eu acho que se tivesse mais testes, a mortalidade de São Paulo não seria tão alta percentualmente, embora ia aumentar o número de casos. Mas, como você falou, eu sempre achei que São Paulo é uma cidade muito perigosa, que melhor morar no Rio. Na verdade, a gente precisa lembrar que no nosso país, que é um país com todas as limitações de um país em desenvolvimento, nós somos 200 milhões de habitantes. E o número de testes rápidos disponíveis para a população são de apenas 2 milhões. Portanto, a gente tem teste para 1% da população brasileira. É um número muito irrisório se você quiser transformar isso num grande universo. Então, esse é o grande problema. São Paulo, seguramente, não tem 8,4% de mortalidade, como os dados estão mostrando. Mas também a gente tem que imaginar o que envolve fazer esses testes numa população ao redor de 16 milhões, que é o que tem em São Paulo, com a grande São Paulo junto. Difícil. É um investimento financeiro muito grande, né? Não se tem recurso para isso, não se tem estrutura para tudo isso. É verdade. Tem uma pergunta lá do início que eu vou te fazer, da Cássia Richid, que ela pergunta se quem já teve Covid pode voltar a se infectar. Então, é interessante que você precisa sempre dosar lá o IgG para verificar como é que ele se encontra. Tudo isso vai depender da carga viral que a pessoa tem. Muitas vezes você pode ter tido o Covid, você vai fazer o teste e você não teve viragem. E você não está protegido para eventualmente ter um novo episódio. Isso é altamente discutível no mundo, mas parece que existe sim essa possibilidade naquele grupo de pacientes que não fizeram viragem. É verdade. E mesmo naqueles com o IgG mostrando que eles são reagentes, há uma discussão se isso realmente os torna protegidos ou não. A mensagem que eu acho que a gente poderia deixar aqui é, mesmo que você seja um IgG positivo, que hoje é considerado ganhar na loteria, né? Não acredite tanto na sorte e se proteja como se você não tivesse IgG positivo. Sem dúvida. Né? Algo bastante simples que a população poderia ajudar bastante é quando sair à rua, sair com máscara. Mesmo que as pessoas olhem diferente para ela, ela está se protegendo e protegendo aos outros. Isso é a diferença que aconteceu em países na Europa. É verdade. E também isso na Nova Zelândia, né? E na Coreia do Sul. Né? E na Coreia do Sul. Isso é muito relevante, isso é bastante significativo. E é um ato simples, né? É um ato bastante tranquilo de poder ser feito por todos. O Alexandre Gomes pergunta sobre a hidroxicloroquina, se ela é tomada como prevenção. Você já falou que, na verdade, a gente recebe esses pacientes já medicados e a gente não aconselha a hidroxicloroquina como profilático. Quem não tem nenhuma manifestação tomar, isso não é conselho nosso, eu acho que tem que conversar com o seu médico. Perfeito, estamos de acordo. A Adenir Fresca, a enfermeira, colega nossa, aliás, a quem eu faço uma homenagem, eu já sempre digo aqui que eu fico emocionado de ver o carinho, o cuidado que as enfermeiras têm com a gente, cirurgiões, quando a gente vai entrar, como elas cuidam da gente, como elas nos observam, o nosso contato, mandando a gente lavar a mão, mandando se prevenir. Então, aqui vai, de todo o coração, profunda admiração, respeito, carinho pelas enfermeiras que estão aqui. Então, a enfermeira Aldenir pergunta se o paciente entubado no sistema fechado, o paciente entubado, como evitar o aerossol? Máscara do paciente, etc. Eu não sei se essa pergunta é mais para o pessoal do CTI, ou se você lida com isso também. Na verdade, se eu transformar isso para a parte do exame de endoscopia, quando nós vamos fazer o exame desse paciente, nós até utilizamos uma peça em acrílico em que está totalmente isolado a cabeça do paciente e está protegido o local pelo qual você introduz o teu endoscópio, né? E esse paciente, normalmente esses pacientes mais graves, que são os pacientes que nós temos feito, ou eles estão com traqueostomia ou eles são entubados.
e aí eles estão dentro do ventilador, é um sistema à parte, e isso acaba que nos protege um pouquinho nesse sentido. Mas nós, quando nós vamos fazer esse exame, nós sempre usamos, obviamente, todas as EPIs. A N95, a máscara cirúrgica por cima, o face shield, o óculos de proteção, que é o fundamental para tudo isso. Na verdade, eu não tenho receios em fazer um exame num paciente que eu tenha certeza que ele tem Covid, porque ali a gente está muito bem concentrado para fazer aquele exame. O nosso receio é quando nós vamos fazer um paciente em que a gente pode ficar um pouco mais desleixado e aí é o momento em que nós vamos nos contaminar com pessoas que aparentemente não o tenham. Por isso que é importante esse conceito de fazer o exame tratando todo mundo como se todo mundo tivesse Covid. Eu acho que esse é o caminho. O Vinícius Leite pergunta se o avental impermeável para cada exame é uma realidade em São Paulo, se permite se descartar, se usa um macacão tipo Tiver. Na verdade, o que a gente utiliza é o impermeável e nós descartamos o impermeável em todos os casos. Nós o temos. Não são todas as instituições, mas graças a Deus, nas que eu trabalho, eu utilizo o avental impermeável. Aqui também, todas as instituições que eu trabalho têm condições de usar o avental, que eu acho que é o mais adequado, né? Não vejo como. Sabe, por curiosidade, não sei se alguém perguntou isso ou não, mas existe aqui um estudo de custos em que nós observamos que se você utilizar todas as EPIs como elas devem ser utilizadas, mesmo a questão de óculos, que você obviamente vai limpar, não vai descartar, o face shield e tudo, você está aumentando um custo de R$100 por paciente, só de EPI. Então, é um custo bruto de R$100. Então, não é um custo desprezível, porque você sabe que o convênio, às vezes, dependendo da região, paga um exame até num valor inferior a que você vai gastar só com todo o material de EPI. É verdade. Vou aproveitar agora, já que você falou sobre EPI, a Luciana Eudac, que você deve conhecer muito bem, grande amiga nossa, ela pergunta quanto tempo você consegue trabalhar com EPI. Realmente é bem desconfortável. E se a transmissão fecal está confirmada, o que acontece com o uso do balão intragástrico deglutível? E também se esse tipo de contaminação vai favorecer a arrebentar as anastomoses, gastrostomia, etc. Vamos separar as perguntas. Isso. Então, vamos começar com essa questão do desconforto de trabalhar com a EPI. É desconfortável. E eu aprendi que quando eu estou com a N95, eu não converso, eu não falo nada, porque eu preciso definir se eu vou respirar ou se eu vou conversar. Então, eu não consigo. Então, quando eu ponho a N95, eu fico mudo, vou lá e faço o meu trabalho. Mas é necessário, né? Então, mesmo dentro do Hospital das Clínicas, quando nós não estamos fazendo os exames, todos nós, sem nenhuma exceção, está sempre com uma máscara, todos. Então, está com gorro, está com máscara, está com avental. Não é o avental descartável, é o avental de se trabalhar no dia a dia. E nós utilizamos máscaras. Então, às vezes, eu troco a máscara cirúrgica a cada 2 horas, mas a gente fica no ambiente com a máscara, justamente para evitar tudo aquilo que a gente já conversou. Em relação à confirmação de transmissão fecal, veja, o que precisa ficar bastante claro é que potencialmente existe o risco de transmissão fecal. Foi documentado algum caso? Não, não foi relatado até hoje nenhum caso. Mas você encontra partículas infecciosas da proteína viral nas fezes. Então, você tem essas partículas que têm risco, mas não foi confirmado nada. Balão deglutivo é outro assunto que a gente vai conversar um pouquinho, se nós tivermos tempo, relacionado à questão de obesidade. O balão deglutivo no Brasil, que ele ainda não é comercializado, ele vai entrar no mercado, mas ainda não entrou. Ainda tem muitas fases até que isso aconteça, mas ele já é usado fora do Brasil, em larga escala, com mais de 10 mil casos feitos do balão deglutivo. Ele é um balão que ele fica ao redor de 3 a 4 meses, ele é degradável, na maioria dos deglutíveis eles são eliminados pelas fezes, há outros que você precisa remover pela boca. O resultado dele, comparado com os outros balões, ele é inferior. Ele não apresenta o mesmo resultado que o balão deglutivo. Principalmente quando você vai avaliar o único trabalho randomizado que existe de balão deglutivo, em que o resultado não é adequado.
Então, nós temos série de casos que fala que o balão tem resultado muito próximo e nós temos os trabalhos de excelência que mostram que o balão não é tão adequado quanto os balões convencionais. Deixei de responder alguma? Não. Respondeu tudo. Tem duas perguntas mais rápidas que eu gostaria de fazer. Uma é da Olinda. A Olinda é minha mãe, está nos assistindo, olha só. Que coisa boa. Será que a gente vai usar máscara para o resto da vida? Eu acredito que não. Eduardo, você tinha hábito de entrar no banco mascarado? Jamais. Mesmo porque eu tenho receio de tomar um tiro do segurança. Mas, de qualquer forma... Olha a situação, você agora tem que entrar no banco mascarado. De qualquer forma, eu imagino que algo vai mudar sobre o comportamento nosso. Algo vai mudar. Não sei se será de uma forma muito radical, mas eu imagino que a cada ano que passa, nós vamos tendo contato com novas mutações, com novos vírus, com novos agentes infecciosos, outras pandemias vão acontecer e talvez no futuro a gente corra o risco de não ficar tão longe assim da utilização de máscara ou de qualquer outra situação de proteção como está acontecendo no momento. É verdade, alguma coisa vai acontecer, o mundo vai ser um pouco diferente depois dessa pandemia, isso eu não tenho dúvida. Vários aspectos. Um deles é a globalização, que eu acho que vai ser invertida. Você vai ter mais um protecionismo, ou seja, eu quero fabricar o meu respirador no Brasil, eu quero fabricar minha máscara aqui, porque na hora da crise eu quero ter tudo aqui e não depender da importação de outros países. Então, eu acho que isso estamos perfeitamente de acordo, porque, veja, se nós levarmos em consideração que a China é o único país no mundo que produz em larga escala as EPIs, e a gente imaginar que tudo começou lá, é a razão de nós pararmos para pensar um pouquinho, porque todos nós estamos na dependência de um único país, em tantos outros que tem no mundo. É isso mesmo. Você sabe que nós temos ainda mais algumas reportagens. Tem uma interessante da Grazi aqui, falando se você acha que nós temos alguma proteção a mais que os estrangeiros, porque em alguns países a vacina do BCG não é obrigatória, e no Brasil é obrigatório. Então, chegou-se a falar nisso, talvez desse um pouco de imunidade, a memória imunológica do BCG. Não sei se você leu a respeito ou tem alguma opinião. Eu não tenho opinião formada, eu não li a respeito, mas eu tenho escutado, principalmente nessa semana que passou, que existe alguma correlação, mas eu não tenho base científica para poder opinar a respeito disso. É verdade, é só uma impressão. Tem uma pergunta muito interessante aqui do Moisés Kolperman, colega seu endoscopista. Aliás, queria até fazer uma homenagem ao Moisés, o pai dele talvez seja o gastroenterologista mais antigo em atividade no Rio de Janeiro, no Brasil, o Dr. Hélio Kolperman. Meu cliente, meu amigo. Que bacana. Então, o Eduardo pergunta se vocês estão com algum protocolo em relação aos pacientes que estavam em programa de ligadura e dilatação. Se estão mantendo a mesma rotina. Eu acho que não, né? Pararam, né? Não, estamos sim, porque nós temos que imaginar qual é a necessidade de se fazer o ato, né? Então, nós temos pacientes que têm altíssimo risco de sangramento. Esse grupo de pacientes continuam sendo atendidos, fazem parte desses 10 pacientes que a gente faz exames diariamente, e os pacientes de estenose, porque esses pacientes eles acabam evoluindo, na maioria das vezes, para disfagia ou para perda de peso, eles não podem ficar sem tratamento. Então, o que o colega está perguntando, parabenizo pela pergunta, sim, esses pacientes eles estão sendo atendidos. E entra naquele grupo de 10% que você falou que continua sendo atendido. E continua sendo atendido. O que me chama a atenção é que nós temos situações em que me preocupa muito a evolução do paciente. Nós temos pacientes aqui em São Paulo com quadros à semelhança de displasias de alto grau em esôfago de Barrett que necessitam ser tratados e que esses pacientes não vêm ao hospital, mesmo sendo informado da urgência de se fazer o procedimento neles, com medo da Covid. E esse grupo de pacientes, assim como qualquer outro, em qualquer área que seja de alto risco para o desenvolvimento de câncer, no meu modo de entender, eles precisam ser atendidos. Porque quando esses pacientes retornarem para vocês, existe um sério risco de você não poder mais tratá-los por uma fase muito avançada da doença. Necessitar de uma aquele caso do infartado que morre em casa em Nova York, né? Sem dúvida nenhuma. A Luciana pergunta também se você já viu algum Algive como complicação de Covid. Não vi ainda. Sabe que eu estou esperando que isso aconteça, porque a gente tem tanto paciente com problema respiratório e problema renal aqui, que seria de se esperar que já tivesse tido algum caso. Mas eu não tive nenhum caso de Algive até o momento.
Mas não Eu vai também, ser nos outros surpresa. eu trabalho na conversa assim, não escutei falar também de nenhum caso. Há uma pergunta muito interessante da Luciana também, é como é que você está priorizando o atendimento dos doentes com doença inflamatória intestinal, em fase aguda, com as restrições à colonoscopia? Pois é. De novo, nós não temos tido essa situação nesse momento aqui. Os pacientes com doença inflamatória intestinal, eles não estão sendo atendidos aqui no Hospital das Clínicas. O Hospital das Clínicas, apenas em 10 segundos eu respondo isso, o Hospital das Clínicas tirou todas as patologias do Instituto Central, principalmente as benignas, e colocou essas patologias em diferentes institutos. Então, nós temos pacientes no próprio ICESP, que é de câncer, tem pacientes de doença benigna lá, temos no Instituto do Coração, assim como temos no Instituto da Criança, no Instituto de Psiquiatria, no Instituto de Ortopedia. Então, esse grupo de pacientes está sendo atendido numa outra área por outro grupo específico para moléstia inflamatória. Muito interessante, muito interessante. A Luciana pergunta também, agora se a gente tiver, porque temos ainda 15 minutos, felizmente essa live está se demonstrando curta para tanto assunto de gastroenterologia e um assunto que eu queria mencionar, que é a obesidade. Talvez a gente deva retomar um dia uma live só sobre obesidade. A Estou à Luciana pergunta, disposição. não é? Considerando que as cirurgias bariátricas revisionais, que representam quase 30% dos casos, segundo as estatísticas, deveriam ser as últimas a ser retornadas, a endoscopia pode se firmar como um procedimento de eleição na recidiva da obesidade? Então, duas coisas importantes. Eu acho que esses pacientes que são obesos, esses pacientes, geralmente, eles têm comorbidades. E esse grupo de pacientes, por definição, sob o ponto de vista de precaução de contato para a COVID, esses pacientes, no momento, eles não devam ser tratados do problema relacionado à obesidade. Então, no meu entendimento, esse grupo de pacientes, eles estão fora de qualquer abordagem endoscópica no momento. Em relação a reganho de peso, isso é uma matéria bastante controversa sob o ponto de vista de tratamento, porque você precisa entender direito por que esse paciente ele tem um reganho de peso. Se ele tiver um reganho de peso, porque tecnicamente a cirurgia está inadequada, vou dar um exemplo, ficou muito fundo gástrico, esse paciente não adianta tratar por via endoscópica, que esse paciente ele não vai ter a resposta adequada. Ele precisa ser reoperado, precisa ser ressecado essa parte de fundo gástrico que ficou de forma inadvertida na cirurgia. Por outro lado, se o paciente ele tem uma dilatação da anastomose, para os colegas que estão assistindo que não são médicos, para que possam entender, o que a gente chama de anastomose é quando nós costuramos o estômago no intestino, depois de ressecada a parte gástrica. Esses pacientes, se a causa for especificamente anatômica pela anastomose, a endoscopia contribui bastante. Nós temos aqui um estudo randômico feito por nós aqui em nossa instituição, que demonstrou que o tratamento endoscópico é bastante efetivo no reganho de peso nessas circunstâncias. O problema é que o reganho de peso, geralmente ele é multifatorial. E você precisa elencar todos os fatores que estão correlacionados com o reganho de peso, para que na hora que você for optar por uma conduta, você opte essa conduta tendo o discernimento de qual técnica vai ser melhor e que vai trazer benefício para esse paciente. Eu acho que isso começou lá na frente na indicação, porque tem gente que está indicando a cirurgia da obesidade pela preguiça de fazer uma dieta, pela preguiça de fazer exercício, no indivíduo que não tem um IMC tão elevado, que na verdade poderia ser tratado clinicamente, mas às vezes o erro estava lá no início, a pessoa não estava nem preparada psicologicamente para uma cirurgia de redução do estômago, e aí faz e o resultado é esse, né? Como você tem aspectos emocionais relacionados à obesidade, além dos problemas endocrinológicos e erros alimentares, uma série de outros fatores, sem dúvida nenhuma, eu acho que o ponto ideal de você tratar um paciente da obesidade é na indicação. Eu vejo realmente, infelizmente, alguns pacientes que não tinham a menor condições, sob o ponto de vista emocional, de serem atendidos, e que os pacientes acabam tendo uma cirurgia feita que vai ser um problema muito maior do que a obesidade que ele já teve ao longo da vida, né? Com certeza. Tem uma pergunta interessante aqui da Luciana, que você já respondeu, eu tenho impressão, se você está fazendo exame em doentes com disfagia ou vai aguardar algumas semanas. Acho que a disfagia... Isso. A disfagia a gente está tratando sim.
porque primeiro a gente precisa fazer o diagnóstico da disfagia, qual é a razão daquela disfagia. E nós atendemos esse grupo de pacientes, principalmente se esse grupo de pacientes tem uma causa orgânica que justifica essa disfagia, né? Muitas vezes a disfagia ela pode ser ilusória, ela pode ser por outros motivos que não exatamente a endoscopia vai contribuir com isso. Mas você sabe que a disfagia, a gente tem sempre que afastar a possibilidade de uma neoplasia, a gente tem sempre que se preocupar com o aspecto nutricional do paciente. Então, nesse grupo de pacientes, após, obviamente, uma adequada entrevista com o mesmo, você decide por fazer o procedimento para ele. Com certeza, muito bem respondido. Até porque a disfagia ilusória não teria, provavelmente, essa área comigo, viu? Não entra na minha área. Essa área é com você, por isso que eu te provoquei. Não teria necessidade, você pode tranquilamente aguardar passar essa pandemia. A Luciana Eudac fez outra pergunta muito interessante. Os chineses deixaram de operar obstrução intestinal, enviando o doente para procedimentos paliativos endoscópicos. Já viu isso? Ou escutou falar sobre isso? Tem que ter um pouquinho de cuidado com essa informação. Na verdade, não é bem nesta circunstância. Essa circunstância, hoje em dia, ela é restrita àquele grupo de pacientes em que você tem uma doença absolutamente disseminada, em que qualquer outra forma de tratamento não trará nenhum benefício de sobrevida nem de qualidade de vida para o paciente. E aí o tratamento endoscópico passa a ser paliativo. Ele não vai influenciar no sentido de sobrevida, mas ele vai influenciar sob o ponto de vista de qualidade de vida desse paciente. Você vai tirá-lo de uma obstrução, você vai tirá-lo de um tratamento de uma hemorragia que porventura ele tenha tido. Então, um pouquinho de cuidado, não é bem assim. Ainda hoje em dia, os pacientes que têm esses tumores avançados, muitos deles respondem à quimioterapia. Então, a quimioterapia ainda é uma opção antes do tratamento endoscópico. Então, temos que dividir bem qual é o paciente que você vai tomar esse tipo de atitude. Muito bem, muito bem. Bom, Eduardo, olha só. Nós temos ainda 5 minutos. Eu queria aqui te agradecer por participar dessa live. Queria que você nos prometesse uma próxima live para a gente discutir mais sobre obesidade, que eu acho que é um assunto muito interessante. Não deu tempo de ir a fundo, a gente pode ir mais a fundo. Queria agradecer a Itamucino que proporcionou esse encontro. Um prazer estar aqui conversando com você. E queria ouvir de você suas impressões finais aí sobre a live, sobre o Covid, sobre o nosso futuro. Eu primeiro gostaria muito de agradecer o convite feito por você, pela sua gentileza, pela sua amabilidade, um papo gostoso, conversar com uma pessoa inteligente que tem domínio de todos os assuntos é sempre mais fácil para que a gente possa estar respondendo. Então, queria te parabenizar por isso e agradecer profundamente esse laço de amizade que estamos criando já desde o nosso primeiro contato. Será um prazer poder responder um pouco mais sobre bariátrica no momento que você julgar necessário, a gente vai estar à sua disposição. Queria agradecer muito a participação de vários colegas que fizeram perguntas das mais interessantes possíveis e também eu tive a oportunidade de ver aí vários residentes meus espalhados pelo Brasil todo que me deram a satisfação de poder estar nos acompanhando e também colegas do exterior, o que nos deixa bastante felizes e bastante orgulhosos. A gente segue aqui trabalhando, tomando bastante cuidado, voltando a dizer para as pessoas que o Covid realmente não é uma doença que a gente deva desprezar, todos os cuidados devem ser tomados, mas que a gente precisa, com cautela, compreender o momento de cada fato a desenrolar com o passar dos dias. Muito agradecido a todos vocês. Eduardo, então, mais uma vez, obrigado. E eu lembro a você que a gente vai entrar em contato por WhatsApp, algum tipo de mensagem, e vamos combinar uma live, a gente anuncia todos aqui, para a gente discutir mais a fundo a questão da obesidade, que é uma questão que me interessa muito. Nós temos ainda 2 ou 3 minutinhos. Eu queria te fazer uma pergunta pessoal. Você pratica esporte? Qual? Na verdade, eu só ando de bicicleta e ando na praia. Não jogo mais futebol como eu jogava há bastante tempo antes. Mas eu tenho atividade de final de semana. Durante a semana, infelizmente, eu não tenho. Deveria, mas não tenho. Olha só. Muito bem. Eu queria também lembrar a todos que na quarta-feira, próximo agora às 18 horas, o nosso convidado é o Dr. Stefan Raulon, que ele é chefe da cirurgia vascular em Paris, no hospital Marie Lalonde, que esse hospital é um dos maiores centros médicos da Europa, é o principal centro de transplante coração-pulmão
da Europa, segundo do mundo. Então, ele vai falar um pouquinho sobre o Covid na área vascular, que é onde eu milito, e vai falar também sobre próteses ramificadas, essas coisas que a gente usa para operar os aneurismas hoje em dia. Muito interessante, assim como a laparoscopia e a endoscopia, resolvendo problemas por dentro de uma maneira minimamente invasiva. A vascular também está, na última década, caminhando fortemente para essa área do minimamente invasivo. É uma realidade. E é o caminho da endoscopia também. Hoje em dia, o que a gente faz minimamente invasivo, a gente imagina que vai ser o futuro, porque os procedimentos cada vez mais em terceiro espaço nos garantem aí um resultado muito próximo do que é feito pela cirurgia. Uma pergunta a você. Normalmente, você faz endoscopia sob sedação no seu consultório ou no hospital com anestesista? Na verdade, eu não trabalho mais em consultório, só trabalho em hospital e sempre com anestesista. 100% dos exames feitos com anestesia. Essa é uma boa resposta, porque eu sempre sou muito temeroso com esse tipo de procedimento com anestesia. Você tem uma complicação, a dificuldade da gente salvar a vida dessa pessoa. Muito bem, estamos chegando então ao final. Foi um grande prazer, um enorme prazer te conhecer. Espero que a gente volte em breve para falar sobre obesidade, sobre ganho de peso, sobre a recidiva dessa operação, por que não dá certo. E eu espero que você lembre também as pessoas que essa live fica gravada e está disponível. Basta clicar lá no botãozinho verde lá em cima da live da Camucino e tem o replay de toda a live. Pode ser revista durante 24, 48 horas, eu não sei o tempo preciso, mas ela fica gravada lá. Então, Eduardo, uma boa noite para você. Saúde, se proteja os seus e faça mais exercício, hein? Um abraço. Tudo de bom, até logo. Tchau, tchau.